Fala pessoal, tudo certo? Compartilhar com vocês aí mais uma criação minha. Essa daqui inclusive eu vou manter ela nessa chapa de MDF, tá? E o que vem a ser isso daqui? Isso daqui é mais um testador de diodo Zener, tá? No YouTube tem vários vídeos disso, mas esse daqui eu garanto para vocês que é diferente e vocês já vão entender o porquê, tá? Esses fiozinhos que tem pendurado aqui são cabos que cortei de ponta de prova de multímetro, né? Que vai ficar fixo instalado nisso daqui. Obviamente isso daqui eu cortei daquelas pontas mais vagabundas que existem, né? Aquelas bem xing-ling mesmo. E tá soldado na plaquinha. O que isso daqui tem de diferente, né? Desses outros testadores que tem aos montes no YouTube? Para começar, em questão de segurança, né? Esse daqui ele é duplamente isolado. Isso que nós encontramos aí no YouTube, aí a maioria do pessoal, pelo menos eu não encontrei nenhum que fosse isolado da rede elétrica, tá? Os que eu encontrei, vocês provavelmente já viram também. Eles usam uma fonte daquela sem transformador, que é feita com um capacitorzinho, né? E vai funcionar bem também. Só que é perigoso, porque não está isolado da rede elétrica, então pode talvez tomar um choque na hora de conectar o diodo ali, pode ser fatal, né? Pode ser perigoso. Enfim, né? Esse não é o único recurso desse sistema. Eu pus um botão aqui que ele forma uma ponte H, né? E se eu pressionar, ele faz exatamente o mesmo do que inverter esses dois jacaré, né? Que é onde eu vou prender o diodo. Aqui eu prendo o diodo, ele vai estar num sentido, né? Quando eu pressionar esse botão, ele faz o mesmo efeito que o outro, que inverter, aliás, né? E esse outro botão é o que efetivamente faz o teste, né? Como é que isso daqui funciona? Aqui eu tenho um transformador abaixador, esse daqui ele vai de 220 para, eu acho que é 9 volts, ou talvez 6, a saída dele. E aqui eu tenho outro transformador igualzinho. Quando eu pressiono esse botão, é chaveado a saída desse transformador para a saída desse daqui. E o que seria a entrada de 220 desse transformador se torna realmente a saída em 220 volts novamente, né? Ou seja, entra 220, rebaixa para 6 ou 9, depois entra 9 ou 6 aqui, né? E eleva para 220 novamente. Então aqui o sistema está isolado. Por que eu usei dois transformadores? Bom, eu usei porque eu não tenho nenhum transformador que me desse alta tensão no secundário também fosse isolado da rede, né? Mas como eu tinha esses transformadorzinhos aqui dando sopa aqui em casa, eu pensei, vou fazer uma ligação entre eles que vai servir, né? E fica inclusive até mais seguro, porque aqui a isolação tá dupla. Vamos lá, o que tem aqui nessa plaquinha, tá? Nessa plaquinha vocês estão vendo aqui, eu tenho uma ponte retificadora, né? É a DB156, eu tenho outro dela aqui também. E ela tá aqui só para, junto com esse conjunto aqui desse capacitor e esse resistorzinho, ela só serve para acender esse LED aqui, mais nada, ou seja, ela não faz exatamente parte do circuito funcional, tá? Ela só está aqui para me avisar que está ligado. E o botão aqui, a chave, as duas chaves são iguais, né? O que essas chaves têm? Elas têm 6 terminais, né? Onde numa posição ela energiza 2 terminais de forma separada com os 2 do meio. E na outra posição seria os outros 2, né? Nesse caso é os 2 de cima, né? Com os 2 do meio. E se eu pressionar seria os 2 do meio com os 2 de baixo. A mesma coisa essa daqui. O circuito dessa chave aqui, a ligação é bem simples, é uma ponte H. Talvez eu estou trocando o nome, mas eu acho que é ponte H que chama isso daqui. Onde eu chego com essa alimentação, eu jogo nos 4 pinos que tem ali, né? Fazendo com que se inverta entre eles. E os pinos do meio eu tenho na conexão desses jacaré que vão efetivamente fazer o teste. Então quando eu pressiono ela, faz exatamente o mesmo que eu pegar e tirar o diodo que está aqui, né, preso nas garras jacaré e inverter ele. Então, caso eu queira fazer um teste inverso, né, porque o diodo, na verdade, o que a gente mede nele, o diodo Zener, é a tensão reversa, né. Mas aqui nesse caso eu poderia fazer o inverso, que seria a tensão de condução mínima ali, né, no formato que ele realmente conduz numa resistência bem mais baixa, tá? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Não sou muito bom com explicações.
E esse botão de liga e desliga aqui, que faz o teste, quando pressiona, né, ele chaveia então esse segundo transformador, né, ele passa a receber corrente alternada do primeiro ali, e então ele libera 220 volts na saída dele. E quando está nessa posição normal aqui, né, ele fecha o contato, né, desse kit de resistores aqui com esse capacitor, tá? Já vou chegar aqui, já vou explicar esse circuito. Deixa eu falar um pouco sobre esse botão. Esse botão tá aqui porque eu tive preguiça de dessoldar ele, tá? Porque ele se tornou um botão obsoleto. Esse botão é que fazia o teste no começo. Porém, acabava que demorava muito para esvaziar esse capacitor aqui do secundário, aliás, do circuito de teste. Então ficou um pouco ruim, porque eu poderia ainda tomar um choque, apesar de estar isolado da rede elétrica, eu poderia tomar um choque ao ter contato aqui na hora de tirar fora o diodo, né, o Zener, por causa da demora na descarga. Obviamente eu botei aquele primeiro resistor que está do ladinho do capacitor, que é um diodo um resistor de 150 mega ohm, né? Aliás, 1 mega ohm e meio. Porém ele era muito lento. E esse capacitor que tem ali, no caso, ele é de 400 volts por 10 micro, né? O que acontece? Quando está energizado o circuito, quando está ligado, esse transformador, então, ele vai transformar novamente essa tensão que foi rebaixada, ele vai levar para 220, tem uma ponte retificadora ali, tem esse capacitor, né? E aqui vocês estão vendo tem um potenciômetro de 100K, né? Esse potenciômetro está aqui para mim limitar a velocidade de carga desse capacitor. Quando eu botei ele aqui na ideia, né, que eu estava mais ou menos bolando isso daqui, eu achei que ia ser necessário e interessante, né? Mas na prática acabou que não está sendo. Eu também não tirei ele fora por preguiça, pois ele está sempre com um ajuste no máximo, né? Ou seja, ele está com uma resistência zero. Eu poderia simplesmente pegar e ligar o capacitor direto lá na ponte retificadora que ia funcionar bem também. E não teria isso daqui. Mas como está aí, não vou tirar. Beleza. E daqui para frente, o que basicamente tem é um paralelo, né, com esses dois terminais, né? Não é exatamente um paralelo porque aqui não dá para ver bem, mas eu tenho dois resistores ali de 630 ou 680 kΩ, né? Eles estão os dois ligados tipo em paralelo entre eles, mas estão em série com o que seria a carga, né? Para dar uma limitada, porque senão poderia acabar danificando o diodo que está aqui, né? E botei também um capacitorzinho ali eu acho que esse daqui é poliéster, né? Ele é de 2 kV, que é só para evitar qualquer tipo de vibração, alguma coisa assim que poderia dar assim algum tipo de ripple, né? No diodo. Eu não sou nenhum técnico experiente, nada, eu sou um hobbyista, né, na eletrônica, então tem algumas coisas assim que eu desconheço e eu prefiro prevenir, eu não sei exatamente qual seria o comportamento, né. Talvez não ia mudar nada se não tivesse clone, mas enfim, não atrapalha também, tá. E esse LED que está aqui, esse LED está também exatamente em série com esses terminais aqui, então conforme a corrente sobe, esse LED vai acender, por mais que muito pouco, mas serve para mim ter uma noção também da intensidade de corrente que você tem. Obviamente que isso é uma corrente sempre muito baixa, né? Por causa dessa limitação desses dois resistores ali, tá? E aqueles outros dois resistores que sobrou, eles estão ali para fazer a descarga desse capacitor junto com esse outro. Porém, eles não estão ligados em paralelo com esse cara aqui. Eles só ficam em paralelo quando solta o botão, tá? E daí quando solta o botão, ele chaveia aqueles outros dois cabinhos que estão em cima ali, os cabinhos roxinhos, né? E aí sim, então eles ficam em paralelo com aquele ali, que faz acelerar a descarga do capacitor. O que acontece? Com aquele resistor ali, quando eu desligava o circuito nesse primeiro botão, eu tinha ali mais de 1 minuto quase. Aliás, não tanto, estou exagerando, mas eu levava 40 segundos mais ou menos para chegar próximo a zero e ainda não zerava a tensão nesses terminais, tá? Então era uma coisa muito demorada, não tinha como fazer um teste, né, e já querer tirar o componente daqui porque eu poderia tomar um choque. Então, eu coloquei um resistor de 150 kΩ ali,
e fiz um teste, ele tipo acelerou já bastante, né? Imagina, é 10 vezes o que tinha do lado, então acelerou em 10 vezes o processo. Mas eu ainda achei que poderia acelerar um pouquinho mais, então eu fui e coloquei mais um do lado, que é um de 330 km. Então, tipo assim, leva menos de um segundo para zerar a tensão nesses terminais aqui, depois que solta o botão. E é basicamente isso. Aqui então tem essas pontas de prova, que elas ficam soldadas aqui fixamente nessa placa, né? Para mim colocar no multímetro. E aqui na alimentação, né, de entrada, eu utilizei dois conector vago, né, para conectar aqui na minha bancada. Como é que eu ligo aqui na minha bancada? Eu tenho esses cabinhos aqui com esses terminais, né? Um até já está conectado lá no que seria o terra da minha bancada. Vou colocar ele aqui, né? E o outro aqui eu vou colocar no que seria a fase da minha bancada, tá? Como é que eu faço isso? Aqui na minha bancada eu tenho uns conector banana aqui que eu tenho fase nesses três aqui. Eu tenho uma rede trifásica aqui, né? Então eu tenho fase nesses três aqui e tenho fase nos três de cima se eu ligar uma contatora que está ali dentro, né? Então vamos colocar lá. Vou ligar lá e se vocês verem aqui, ligou o LED amarelo do meu circuito, né? Ou seja, já posso fazer testes que está funcionando. Quer dizer, ainda não, né? Preciso conectar o multímetro agora. Então vamos colocar o cara aqui. E tá aí. Não sei se dá para ver bem a tela aqui, acho que eu vou erguer ele, né? E aqui então eu utilizo um multímetro auto range, né? Automático. Aqui dá para ver bem a tela dele, pra gente fazer os testes, né? Basicamente, se eu tocar nesse botão, ó, ele vai carregar lá com 270 volts o meu multímetro, tá vendo? É a tensão máxima que fica entre esses dois terminais. E se eu bater aqui eu vou inverter. Obviamente aqui não vai dar para ver porque ele só inverte as garras jacaré. Mas eu vou mostrar na prática aqui. Eu tô com alguns diodos aqui para nós fazer o teste, tá? Desses diodos aqui, um é 12 volts, um é 24 e um deles eu acho que é 1,8 ou 1,9, eu não tenho bem certeza. Vamos ver como é que se sai aqui então o equipamento, tá? Eu vou botar o diodo em qualquer sentido que for, tá? Tô ignorando a marcação dele. Botei aqui, ficou prático, né? Então vamos testar ele. Bati aqui, deu 760 milivolts. Por quê? Porque esse diodo aqui está invertido. Eu sei que isso daqui é um cara de 12 volts. Eu posso simplesmente pegar e inverter aqui e tá lá, 11,72 volts, entendeu? Basicamente desse jeito que funciona. Interessante, né? Aqui, vamos fazer mais um teste, ó. Tá ali, 11,72 volts. Vamos tirar esse cara daqui. E vamos pôr esse outro diodo. Esse daqui eu acho que é o de 24. Né? Esse aqui eu já pus com a marcação no sentido contrário. Então ele já vai marcar os 24 volts aqui. Tá ali, 24,4 volts, né? E se eu inverter, eu vou ver uma informação parecida com aquela outra, né? Que seria a limiar dele, né? No sentido contrário de condução. Vamos tirar ele aqui também. E não consigo pegar aqui. Vamos botar esse último aqui. Que esse daqui é algo em torno de 1,8, 1,9 volts, tá? Vamos lá ver. É 1,9, beleza? E se eu inverter, vou ver aquela informação contrária dele também. Então é basicamente isso. Eu acredito que pelo fato desse cuidado com a isolação, esse sistema de reversão, né, a ideia em si, porque isso daqui tudo é um circuito simples, só precisava ser pensado para criar, né? Só precisava de um pouco de criatividade. O botão com dupla função que já faz a descarga do capacitor por segurança e tudo mais. Deixa eu ver se dá para ver aquele LED acendendo aqui na câmera. Nem dá para ver, mas ele dá uma acendida bem fraquinha, né? Devido à limitação de corrente, né, que se tem, que é muito baixa nesse caso.
Mas tá aí, pessoal. Eu acho que esse vídeo aí é digno de um like aí, tá? Puderem dar essa força para nós aí ficar mais motivado, criar um pouco mais de vídeo parecido com isso, temos aí. Um abraço para todo mundo e valeu. Tchau, tchau.